Paz, Senhor, tudo bem? Que Deus abençoe seu dia, que Deus possa trazer luz naquilo que ainda está escuro, que Deus possa dissipar todo pensamento contrário, que Deus possa fazer você enxergar através dos olhos espirituais aquilo que Ele tem construído ao seu redor, amém? Então, Flor, é complicado, né? Essa situação de que o marido não se afastou por completo, né, é uma situação muito melindrosa. Porque ela tem os prós e os contras, né? Quando o marido ele vai embora de vez e vai viver outra vida lá, a gente tem o benefício de que a gente não tá vendo o que está acontecendo, tá vendo ele. Então, não é que a gente deixa de sofrer. O sofrimento, às vezes, ele é menor, né? A gente vai indo, é como se a gente fosse acostumando com a ausência. Mas tem o contra que geralmente quando esses homens vão embora dessa forma, ajudam muito pouco, quando ajudam e se ajudam, tem uns que vão embora e esquece que tem filho, esquece que tem responsabilidade, deixa tudo no lombo da mulher, né? E também tem o benefício daqueles homens que ainda continuam ajudando, né, apoiando, indo em casa, vendo como que tá os filhos, vendo como que tá tudo, se estão precisando, né, de alguma coisa, ajudam mesmo, né, participam da casa, não se afastar, não afastou o coração das responsabilidades, vamos colocar assim. Mas aí para a esposa não é legal, porque fica sempre aquela expectativa, né, de que vai vir, vai ser diferente, vai largar a amante, vai voltar para casa, vai se decidir, vai ficar, enfim. Então, tudo tem os prós e os contras. Eu só falo uma coisa: eu daria o meu braço e um rim se o meu marido fosse desses que vai em casa, paga as contas, vai ver como estão os filhos, né? Não arrumou o filho fora, ou arrumou o filho fora, mas continua sendo pai dentro, né? Por quê? Porque eu vejo o sofrimento dos meus filhos com a ausência paterna e a falta de provisão desse pai. Prejudica muito. A questão não é o dinheiro em si, a questão é o quanto que se importa. E isso para os meus filhos é muito doloroso, é muito difícil. Então, quando eu vejo mulheres que querem chutar o pau da barraca, querem afastar de vez o cara, eu fico com meu coração muito entristecido, porque assim, cara, só uma mulher que cuida dos filhos sozinha, que foi deixada com a mão na frente e outra atrás, é que sabe a falta que se tem de uma pessoa pelo menos para dividir conta, de uma pessoa pelo menos que paga parte das contas, ou que pague 1% das contas, mas que pague, né? E que venha, que veja os filhos, que os filhos podem contar, que participa, né? Tá ali presente, tá ali cuidando de uma certa forma, né? Porque uma coisa é você sentir a dor do abandono, outra coisa é você ver seus filhos sofrerem a dor do abandono completo. Eu falo que é muito pior, porque eu vivo isso, né? Eu acho que eu sempre, quando eu ainda podia conversar com o Danilo, né? Quando ele ainda era acessível, pelo menos para a gente conversar, eu falava para ele: você não precisa conversar comigo, você não precisa me ver, você não precisa falar comigo, você não precisa nada disso. Só seja pai, só tenha presença, seja presente na vida deles. Eles são grandes, eles podem ir pelas próprias pernas, mas é complicado, né? Eu acho que tudo tem o benefício e o malefício. Eu digo o seguinte: se você vai tomar uma atitude pela sua própria compreensão e força, esteja muito certa do que você vai fazer, porque isso pode mudar tudo e pode mudar para
prejudicar e não para somar. A gente precisa entender, amada, que quem liberta é Deus. O que causa a ruptura com o espírito de prostituição é a presença do Espírito Santo. E se Deus não salvar esses homens, eles vão continuar na vida de pecado. Você viu que você orou para ele perder o emprego. Ele perdeu o emprego e ele não saiu da vida de adultério. Ele pode ficar na rua, na sarjeta. Ele não vai desistir da vida adúltera. Por quê? Porque a carne dele grita por isso. Ele está vivendo conforme o desejo da carne. Quem é que pode quebrar esse tipo de coisa? Deus. E não depende, a gente tem que parar de... Sabe qual que é o problema, amada? Que eu vejo? As pessoas querem fazer como Sara. Essa atitude, Ana, eu vou fazer assim, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ana, se eu orar para ele perder o emprego, eu tenho certeza que a mulher deixa dele. Ana, eu tenho certeza que se eu fizer isso, vai acontecer isso. Sabe o que é isso? É a síndrome de Sara. É a atitude da mulher de Abraão. Lembra quando a mulher de Abraão recebeu uma promessa de que ela geraria um filho? Ela olhou para ela não olhou para Deus. Esse é o problema. Não, mas eu sou velha. É impossível eu gerar. É impossível ela gerar. Mas não é impossível de Deus gerar, fazê-la gerar. Esse é o que é o problema. Então a gente fica procurando mecanismos para que algo se cumpra na nossa vida como se Deus não fosse suficientemente capaz de fazer aquilo que ele tem que fazer. Então a gente vai orar para marido perder emprego, a gente vai orar para marido qualquer coisa que a gente pense e imagine que esteja ligando ele não, o que liga ele ao adultério, o que liga ele a essa vida iníqua é os desejos da carne. A carne dele deseja isso. Então, não está ligado ao trabalho, não está ligado, nada disso. Está ligado a ele mesmo, a carne dele, a vida dele, aos desejos e concupiscências, né? Com as concupiscências do coração dele, os maus desejos do coração. Como, Ana Paula? Então, é Deus, entenda isso que é Deus. Ana, eu vou dar uma briga, eu não vou permitir que ele venha aqui mais, eu não vou permitir isso, eu não vou permitir aquilo, eu não quero mais, Você vai fazer isso, e se Cristo não for o tempo de Cristo salvar ele, não vai mudar nada. Aí depois você vai ficar chateada porque ele não está vindo mais na sua casa, seus filhos estão sentindo falta. Às vezes vai haver redução de dinheiro, porque o coração dele vai ficar endurecido. Porque essa atitude que você vai fazer vai causar o quê? Raiva nele. Vai causar raiva nele. Aí ele vai falar, também não vou ajudar mais não, ela que se vira. E aí, filha, você vai fazer o quê? Aí Sara foi lá e fez o quê? Botou Agar para deitar com Abraão. Deita lá com a minha serva, Abraão. Ela pode cheirar o filho. Foi isso que Deus mandou fazer? Não foi. Tá lá o problema até hoje, lá no Oriente Médio. Por quê? Por causa da síndrome de Sara. Querer fazer coisas, você fazendo coisas que é só Deus que vai fazer. E quando você faz, você causa o quê? Problema. Vai piorar a situação. Você tem que orar? Tem, mas se você tá sentindo isso, então peça para Deus afastar ele. Fala, Deus, eu não vou falar com ele, porque ele pode ficar chateado, mas faça ele perder a vontade de vir aqui. Diminua. Não deixa ele vir, não. Você orou para o homem perder o emprego, não foi? Então ora para o homem agora
afastar de você, ele não vir aqui mais. Fala, Senhor, eu tô doente, eu tô desanimada, eu tô triste, eu tô assim, eu tô assado. Então, diminui, sabe? Quando ele tiver vindo pra cá, diminui, faça ele não vir. Me dá um tempo, Deus. Eu tô triste, eu tô chateada, eu tô isso, eu tô aquilo. Me dá um tempo, eu preciso de um tempo. Mas se eu falar com ele, ele pode ficar triste e depois querer nos penalizar a mim, os meus filhos. Mas me dê um tempo, Jesus. Começa a orar, você vai ver. Deus vai começar a fazer ele perder as forças. Igual o Danilo, eu comecei a falar com Deus, falei para Deus como que eu tava, como que tava as coisas. E Danilo foi se afastando. Até que o dia que ele falou, não quero conversar com você mais. Eu falei, ok. Aí eu vi que era a mão de Deus, porque eu tava muito triste, eu tava muito desesperada. Eu tava sofrendo demais com aquela situação, sabe? E aquilo eu tava insuportável. Então o que que Deus fez? Deus permitiu isso, pronto, sossegou meu coração, tô tranquila. Entendeu? Mas faça sabiamente, não faça igual Sara, não, pelo amor de Deus. Sabe, a gente não ora para marido perder emprego, a gente não ora para marido, para OM quebrar Tô falando que você orou, não. Tô falando que tem gente que fala assim, Senhor, causa alguma coisa pra essa mulher sumir, causa que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, gente, pelo amor de Deus, vai na raiz, a oração tem que ser específica. Tem que orar para Deus quebrar a ação desse espírito de prostituição, adultério, sexo ilícito, de agir na vida do seu marido. Que a carne dele perca força para pecar. Que Deus possa entrar e começar a salvar a mente. Gente, tem que. Por quê? Hoje é só M. Se não quebrar o desejo da carne dele pelo pecado, amanhã é outra. Tem mulher que fala para mim assim, Ana, mas eu orei tanto para ele largar essa mulher, ele largou, mas agora ele arrumou outra. É lógico que vai arrumar outra. Você não quebrou o efeito aquilo que está acontecendo, que é o coração inclinado para fazer o que é mal. O desejo da carne. Cristo tem que chegar e tem que salvar. Cristo tem que chegar na vida desse homem, na vida dessa pessoa. É isso que vai paralisar. É isso que vai mudar todas as coisas. Ana, mas está demorando tanto. E aí, você vai fazer o quê? Você vai sair dos caminhos do Senhor? Você vai pecar tanto quanto? Qual que é a saída? A minha saída é esperar. E eu tô falando porque eu tenho 9 anos de espera. Já fiz as mesmas perguntas, já tem 4, já tem 5, já tem. Aí eu parei de contar. Eu parei de apresentar para Deus os anos. E comecei a apresentar a Deus aquilo que eu vejo pelos olhos da fé. Que Deus pode fazer. Que é o quê? Tirar esse homem do caminho do pecado. Arrancar dele esse desejo. Salvá-lo, criar uma situação para que ele tenha um encontro com Deus, para que ele seja salvo e ele seja liberto desse espírito. É isso que vai mudar tudo. Mas se você não está aguentando esse tempo, esse contato, essa, essa, essa visitação, ore então para Deus fazê-lo perder a vontade de ir aí. Mas por que que não ora? Porque na realidade não é isso que você quer que ele volte para casa, só que você precisa entender, ele não pode voltar para casa do jeito que ele está. O problema, Flor, não é a volta da pessoa. A volta da pessoa é o de menos. O problema aqui é aquilo que age na pessoa. É isso que as pessoas precisam começar a entender. O que está agindo ali. Se volta para casa hoje, você vai aguentar um homem que é inclinado ao sexo fora do casamento e que está sendo opresso por espíritos malignos que levam ele a pecar ainda mais, ainda mais, ainda mais, ainda mais. Que intensifica o desejo da carne. Vai aguentar? Então, assim, pensa no que eu tô te falando. Se você não tá dando conta desse tempo, peça ao Senhor para se afastar ele, mas não briga com ele, não chuta o pau da barraca, não tem uma conversa assim. Não adianta, nada disso vai adiantar. Você tá falando com uma pessoa que é boneco de Satanás. Você está falando com uma pessoa que não tem
Os meus princípios, você, os nossos princípios são eternos, o princípio dele é terreno. A gente vive pelo espírito, ele vive pela carne. Como é que ele vai entender o que você está falando? Não tem como. Então fale com Deus, fala para Deus, ó, eu quero um tempo. Eu quero um tempo, você está fazendo mal, eu tô ficando chateada, eu tô ficando sofrida, eu tô querendo estourar, eu tô ficando impaciente. Então, faça ele perder as forças. Quando ele der vontade de vir aqui, atrapalhe o caminho dele. Deixa ele vir aqui, não me dá um tempo, Deus. Eu preciso de um tempo de descanso, eu preciso de um tempo sem vê-lo, sem ouvi-lo, sem ele me ligar, sem contato, em nome de Jesus. Mas se eu for falar isso com ele, às vezes ele pode ficar chateado, ele não possa entender, ele não vai entender, mas o Senhor me entende. Então faça, em nome de Jesus. E você vai ver que Deus vai inclinar o coração para você. E Deus vai começar a afastar ele, você vai ter o descanso que você quer. Mas não faça como Sara. Não seja como Sara. Não tenta resolver uma coisa que só Deus pode resolver. Por quê? Porque da mesma forma que você orou e perdeu o emprego e não adiantou, você vai tomar essa atitude, vai provocar algo que depois você vai se arrepender. Então, acho que a gente chegou num tempo que a gente não pode ficar dando cabeçada mais. Nós vivemos uma vida inteira escolhendo atitudes fora da palavra de Deus e hoje nós estamos colhendo frutos de difíceis tempos, né? Frutos das dificuldades que nós mesmos plantamos. Então, eu acho que é bom a gente começar a aprender, escolher esse tempo para aprender a escolher sementes, né? E as sementes do reino são aquelas que dão 60, 30, 60, 100 por um. A gente colhe muito mais quando a gente planta no Senhor, escolhe as sementes dentro da sabedoria de Deus e espera o tempo favorável do Senhor. Entendeu? Então, que Deus possa trazer paz, luz na sua vida aí. Pensa no que eu te falei. Deus abençoe.